A senha era... R$12,90. Vamos lá. Se chegar embaixo da porta, deixa aqui com o funcionário, né? Vamos lá, então. Então é o seguinte, mais uma turma, né? Essa é a terceira turma já de Excel. A segunda já está rodando no sábado. Já formei a primeira, que você estava, né? Né? E vamos dando continuidade, tá? Espero que... Eu não sei se o semestre que vem eu vou poder repetir turmas na semana, né? Porque não sei como vai ficar a grade de aulas aí, né? Mas se eu puder repetir, com certeza eu farei outra turma na semana, certo? Senão ficaremos aos sábados, ok? A minha primeira pergunta a vocês é: qual é a expectativa com relação ao curso? O que vocês acham que vocês vão aprender aqui? Cara, eu quero aprender tudo que você fosse ensinar. Tudo. Tá. Porque é uma ferramenta que eu preciso, já utilizo, mas está pegando, sabe? Preciso aprender mais. Sim. Já que... porque eu trabalho com isso, né? Eu faço classificações de valores na empresa do trabalho e meu patrão, ele mexe muito com Excel e me deu curiosidade de saber como é que é e aprender, porque eu sei que é uma coisa que eu vou levar sempre, né? Não vai precisar também... como se você estivesse andando no escuro. Eu não sei o que ele mexia. Agora, o pouco que eu aprendi naquela primeira vez, já deu para mim... Já deu para dar uma ligada, né? Aí eu falei, não, vou ter que fazer até o fim mesmo e me dedicar. Eu falei, tá? O Excel ele é meio traiçoeiro. Se você não se dedicar a ele, você dança. Ele é meio traiçoeiro mesmo. Tá? Seguinte. Da turma que você estava, eu mudei algumas coisas. Tá? Não na forma de dar aula, mas assim, na forma de conteúdo. Tá? Por exemplo, vocês vão ver mais para frente aqui, toda semana que nós tivermos aulas, eu vou dar uma atividade sobre a aula para vocês fazerem e me entregar. Para me dar o feedback para vocês. Ó, você está indo do lado certo, do lado errado, você está fazendo isso, aquilo, entendeu? Uma direção, né? Uma direção, para ver se vocês estão entendendo aquilo que eu estou explicando. Tá? Se eu ver que tem algum ponto que vocês não entendem, eu vou voltar. Beleza. Tá certo? Isso aqui é legal agora. Tá? Porque da outra turma, eu fico meio desprevenido. Tá? Falando, não, você tem que vir aqui e dar aula de Excel, porque tem uma turma aqui de tantos alunos, né? E eu não tinha muito assim, preparado uma aula legal, assim, para dar. Agora não, agora eu mesmo montei as turmas, eu mesmo divulguei, aí eu mesmo preparei as aulas. Entendeu? Tá? Você lembra que eu falei da apostila? Foi. Que não fui eu que fiz a apostila? Foi um amigo meu que fez, a mesma apostila. Ela é muito boa. Tá? Mas eu não tive nem tempo de montar a apostila do curso. Você tem ideia. Essa aula eu posso assistir ela. Ela está gravando lá. Sim, eu posso assistir tá? ela. Eu vou chegar em casa, eu vou pegar o link do YouTube e já vou subir lá para o Classroom. Beleza. Ela já vai ficar disponível lá no Classroom para assistir. Tá? Só que a menina que está conversando com a menina do sábado aí, né? Ô, Henrique, que tá? Tudo bom, filho? Está conversando com a menina do sábado, né? Ela vai ver lá 2 horas e 9 minutos de aula. Né? Esse é o tempo curto da aula. Mas a aula, você vai ter que parar várias vezes a aula. Aí quando você para, você anda na frente, porque você explicar de novo, você acompanha, entendeu? Tá? Porque eu não tenho tempo de editar a aula. Né? Tá certo? Qual é a sua expectativa do curso, Henrique? Eu? Sim. Entendi bastante. Nossa, eu estou ansioso. Você está nessa aqui? Não é aqui. Tá? Aprender bastante só isso aí, Henrique. Você não vai usar isso para a sua vida toda, não? Hein? Bom, vamos lá. Deixa eu me apresentar, ninguém me conhece, né? Então, quem sou eu? Eu sou o professor Rogério Augusto, trabalho como professor de cursos profissionalizantes há mais de 20 anos. Tá? Nesse período, passei por várias escolas conhecidas
tá? Por todos, tais como microcampo, SOS Computadores, microlinks, Alnet por último, escola de gigabytes. Você já deve ter ouvido falar de alguma delas, né? A dedicação e a perseverança são as chaves para que eu pudesse conquistar os meus objetivos, por mais árduo e difícil que seja. Tá? Então, é o que eu falei. O Excel não é só você vir toda semana aqui, ficar aqui comigo, ter aula, participar e tal. O Excel ele precisa de treino. Tá? Se você não se pegar, se dedicar, treinar, eu não digo para você treinar todos os dias, tá? Treinar todos os dias também é muito, né? Mas pode dedicar uns 30 minutos de 2 dias da semana, é o suficiente, cara. Você vê aquilo que eu dei, tenta se basear no exemplo que eu dei, tenta fazer outros exemplos, tá? Para chegar até aqui, foram anos e anos de estudo e abdicação de várias coisas. Hoje, como os meus amigos dizem, eu estou na minha melhor versão. Tá? Então, teve muitas coisas que eu precisei deixar de lado para poder estudar. Né? Às vezes os meus colegas falam, vamos lá no cinema, vamos sair, vamos tomar uma breja. Eu não ia para estudar. Né? Então, hoje eu estou na melhor versão, porque hoje eu faço tudo isso. Né? Tá? E com muita alegria estou aqui hoje para passar um pouco, né, do meu conhecimento, onde através dele façam vocês tornarem pessoas importantes e com real capacidade de lutar por algo que seja bom em suas vidas. Ok? Beleza? Mas tem uma pergunta aqui, ó. O que me faz estar aqui? O que me faz estar aqui? Alguém sabe ou não? Edivaldo que mais me conhece, Edivaldo. Por que eu estou aqui? Você? Porque você ama o que faz, né? Ó, Gosta de estudar, né? Estudar é a minha paixão. Além do Fusca. Ó, isso aqui, ó. Em 2001, no dia 26 de março de 2001, eu consegui esse certificado aqui, ó, da Microsoft. Tá? Microsoft Office Especialista. Especialista em quê? Excel, Access, Word e PowerPoint. Tá vendo? Tá? Master Instructor. Quer dizer, instrutor master. Eu tenho a licença da Microsoft para dar aula dos cursos dela. Inclusive o Windows, tá? Ok? Então, isso que me faz estar aqui. Tá certo? Foi difícil? Foi. Tá? Foi difícil tanto na parte financeira, que é um certificado caro, custa $75, se eu não me engano. E foi difícil também para fazer a prova, porque a prova é em inglês. Ela não é em português. Né? Mas eu sobrevivi, estou aqui, e hoje, né, vocês estão me vendo aqui dando aula para vocês. Tá certo? Ok? Vamos lá. O boletim de notas. Como que vai funcionar o sistema de notas aí? Liga o monitor aí. Você ligou? Não está ligando? Ó, vamos ver aqui o critério de notas. O nosso curso será dividido em 2 partes, tá? N1, que vai dar aula 1 até a aula 6, tá? E N2, que vai dar aula 7 a aula 12. Ok? Então, ó, as avaliações N1. Prova teórica disponível a partir da aula 5 no Classroom. Vale 3 pontos. Tá? O que é a prova teórica? É lá naquele Google Formulários Perguntas. Tá? A respeito do Excel, que vai até a aula 5. Ok? Você pergunta. Tem pergunta para você responder, dissertativa e alternativa. Tá? Prova prática será aplicado na aula 6, vale 5 pontos. Então, na aula 6, nós vamos ter uma prova prática, tá? Tem um ponto de frequência em aula, até 75%, ok? Se eu não me engano, pode faltar uma vez só. Se você faltar 2, você já não ganha ponto, ok? E aqui, ó, a nova diretriz que eu coloquei. Entrega de trabalho a cada aula, vale 1 ponto. Tá? Hoje eu já vou subir lá no Classroom um trabalho para vocês me entregarem
Até sexta-feira não, sexta-feira é outra turma. Até terça-feira, tá? Até a próxima terça, tá ok? Sobre o quê? A matéria de hoje. Tá? Então, toda semana, vocês vão ter que entregar o trabalho sobre a matéria da aula também para vocês, tá bom? Ok? E a avaliação 2 é uma coisa, tá? Só que você tem que ficar atento que aqui, ó, é na aula 11 e aqui é na aula 12. Tá vendo? Aula 11 e aula 12. Tá? E aqui a mesma coisa, até 75% do ponto e a entrega dos trabalhos, ok? Duração do curso é 3 meses. São 12 aulas, tá? Porém, eu não sei como que aqui a faculdade, às vezes, pode não ter aula numa terça, aí tem que ter na outra. O que você deve contar são as 12 aulas, tá? As 12 aulas tem que ter, tá certo? Beleza? Porque se você contar, 12 aulas dá exatamente 3 meses. Ok? Aí, por exemplo, se uma terça a escola fecha, por não sei o quê, não pode ter aula. Sim, mas vai ter aula. Aí vai para a semana seguinte. Tá? Eu tenho que completar 12 aulas com vocês. Tá bom? O aluno será considerado aprovado somente se ao final atingir a média 7 ou mais. Ok? Tudo bem? Vamos para a aula? Vocês estão esperando aí tanto, né? Vamos lá. Bom, introdução ao Excel. Então, ó, o Excel ele é destinado à criação de tabelas, gráficos demonstrativos, além de outros elementos importantes. Tá? Às vezes, muita gente pergunta para você o seguinte: o que você pode fazer no Excel? Né? Muita gente fala, planilha eletrônica. Tá? No Excel não se faz planilha eletrônica, se faz tabelas. Vocês viram aqui, ó? Tá? Faz tabelas e gráficos, não planilhas eletrônicas. Vocês vão ver por que daqui a pouquinho, por que não se faz planilhas eletrônicas. Tá? A origem do Excel. O Excel foi desenvolvido pela Microsoft na década de 80. Tá? Já é um software antigo. E de lá para cá, ele vem sofrendo assim, várias melhorias dentro do software. Né? Então, aí para substituir o Multiplan, que era um outro software de planilha, né? Que perdia cada vez o mercado para o Lotus 1, 2 e 3, que era da IBM, o Lotus 1, 2 e 3 também era outro programa de planilha, só que eu fabricava a IBM. Não sei se vocês já ouviram falar. Nunca ouviram? Tá? Aí você vai perguntar, professor, por que Lotus 1, 2 e 3? 1, porque é planilha eletrônica, 2, porque é gráfico, e 3, porque é quantidade. Tá? Então, por isso que ele chamava de 1, 2 e 3. Contudo, não foi o Bill Gates que desenvolveu o Excel. Tá? Hoje, você olhando ali em cima, né, ele é desenvolvido pela Microsoft hoje, na década de 80 até hoje. Porém, quem criou o Excel foi um dos engenheiros da Microsoft, chamado Dan Pickering. Ele que é conhecido como o pai das planilhas eletrônicas. Tá? E não é o Bill Gates, como todo mundo pensa, né? E ao contrário do que se possa imaginar, o Excel foi desenvolvido primeiramente para Macintosh, não foi para PC. Né? Não para Windows, né, que a gente usa aí nos PCs. O motivo para isso é que na época de 85, os computadores da época, eles eram a última palavra em tecnologia. E é até hoje. Tá? Porque se você tiver um poder aquisitivo alto, você compra um Macintosh, você não compra um PC. Né? Tá certo? E aí os preferidos dos desenvolvedores. A versão do Microsoft Excel para o Windows surgiu apenas 2 anos depois, em 87. Apenas um ano depois, em 88, o Excel já havia conquistado seu objetivo, ultrapassado o Lotus em número de vendas. Vocês viram, ó, ele foi lançado em 87, 88, ele já, no ano seguinte, ele já superou todos os outros softwares no mesmo segmento, né? As versões do Excel. Olha lá. Então, a partir de 85, né, onde ele foi criado, né, então a gente vai usar a versão 1.0, 2.0, 3, 4, 5. Aí, a partir de 95, a Microsoft resolveu colocar o ano na versão, não colocou mais o número dela, né?
Aí tem 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 16, 19 e 21. Que é a última versão. Ok? Um dado curioso aqui. Por que o nome Excel? Alguém sabe? Por que a Microsoft escolheu esse nome aí para dar ao programa? Tem alguma tradução no nome? Basicamente não. Tipo, apresentação de células. Basicamente não. Muita gente fala que Excel vem da palavra excellent, né? Mas não é bem isso não. Tá? Dá uma olhada aqui no logo aqui, ó. Nesse logo aqui. Que letras que vocês veem aqui, ó? X e uma X. X e L. É exatamente, tá? É exatamente a leitura da letra X e L em inglês. Sabiam disso? Não. Ó, XL. Excel. Ó, Excel. tá vendo? Exatamente a leitura em inglês da letra X e L. Boa, hein? Não sabia dessa. E marca no caderno aí de roda lá. O que é? Excel, tá vendo? Então, essa aqui, ó, é a evolução, tá? É a linha cronológica aí das versões do Excel. Tá bom? Como eu acesso o Excel? Hein? Ó, de duas formas, tá? Primeiro, digitando a palavra Excel na barra de pesquisa ao lado do botão iniciar. Tá? Você está vendo que tem uma lupa aí do lado do botão iniciar? Se você clicar ali e digitar Excel, ele já aparece lá em cima. Ó. Aí você pode acessar ele. Qual usuário? 12,90. Tá? Ok? Aí, a outra forma, tá? É você procurar no menu iniciar o ícone do Excel. Não? E aí clicar sobre o mesmo. Tá certo? Tá? Então, essas são as duas formas que você tem aí. Ou você procura por aqui, ou aqui, tanto faz. Tá? O importante é entrar nele. Tá certo? Bom, aí quando você clica aí no Excel, ele abre uma telinha de boas-vindas aí, mostrando alguns dos recursos do Excel. Né? Nosso esquema ali é pasta de trabalho em branco. Tá? Aí. Ok? Bom, quando você clica nessa pasta de trabalho em branco, nós temos todos esses elementos que estão aqui. Ó. Tá? Vamos começar aqui na barra verde, lá em cima. Vocês estão vendo a barra verde aí? Tá? Essa barra é uma barra importante. Tá? Muita gente às vezes fala, não vou dar conhecimento na barra, não tem nada e tal. Mas ela é uma barra importante. Tá? Ela é chamada de barra de títulos. Ok? Aqui você tem duas informações importantes. Você está vendo que está escrito pasta 1? Sim. E do lado está escrito Excel? Vira aí? O que é a pasta 1? Pasta 1 é o nome padrão que o Excel dá aos arquivos. Ok? Se você fechar e abrir de novo o Excel, vai estar na pasta 2. Se você abrir regionalmente, pasta 3. Quantas vezes você fizer isso, você vai colocando lá 5, 10, 20, 30. Para ele é tudo pasta. Ok? Então, guarda isso, tá? O Excel entende os arquivos que você grava como pasta. Ok? E Excel é o nome do aplicativo, tá? O nome do programa. Tá? Se você abrisse o Word, já está lá o Word, né? Documento Word, documento 1 Word, né? Tá certo? Ok? Abaixo dessa barra de títulos, né? Nós temos essa outra barra aqui, ó. Essa barra ela é chamada de barra de menus.
Né? Então, onde você tem página inicial, inserir, layout da página, fora, isso é tudo menu. Dentro dos menus, você vai ter, cada um vai ter um conteúdo que é dividido por essas barras aqui, ó. Tá? Esse conteúdo nós chamamos de grupos de ferramentas, ok? E dentro desse grupo de ferramentas, nós temos, logicamente, as ferramentas. Tá? Então, aqui você tem a ferramenta fonte, tamanho, aumentar e diminuir o tamanho da fonte, negrite, itálico, sublinhado, borda, preenchimento e cor da fonte. Tá certo? Tudo isso é ferramenta. Aqui também é uma ferramenta colar, recortar, copiar, clonar, tá certo? Tudo isso aqui são ferramentas. E o que tem dentro desse bloco é chamado de grupo, ok? Abaixo, nós temos essa barrinha aqui, ó. Né? Tá marcando aí a 1, não tá? Não tá marcando a 1? Põe aqui, ó. Aí fica uma 1. Aqui, ó. A 1. Vira aí? A 1? Tá, isso aqui chama caixa de nomes. Tá? Porque aonde você está é a referência que ele está te dando, a 1. Se você clicar em outro lugar, você vai ver que ele muda. Clica em outro lugar aí, qualquer. Ó, você viu que mudou? Tá? E aqui, ó, onde tem CFX, nessa parte aqui, isso é barra de fórmulas. Isso quer dizer o quê? Sempre que você está trabalhando com o Excel, ele sempre vai te mostrar o resultado. Você nunca vai ver a fórmula. Mas se você olhar nessa barra, você erra. Tá? Então, isso é uma barra de fórmulas. Ok? Mais para baixo, você tem esse conjunto aqui, ó. As várias letrinhas do alfabeto e os vários números. Tá vendo? Tá? Aonde eu tenho as letras, eu chamo isso de coluna. São as colunas do Excel. Aonde eu tenho os números, eu chamo de linhas. Ok? E aí, do encontro da coluna com a linha, eu tenho ali o que eu chamo de célula. Esse quadradinho, esse monte de quadradinho que vocês têm aí, é chamado de célula. Tá? Então aí, voltando aqui, ó. Voltando aqui no A1. Quando eu estava posicionado lá no A1, eu estava na célula A1. Entenderam? Entenderam? Estava na célula A1. Por exemplo, aqui, ó, nesse desenho eu estou em que célula? C5, tá? Porque, ó, eu estou aqui na coluna C, na linha 5. Tá vendo? Tá? Isso chama-se endereço de célula. Guardem isso que vocês vão usar a rodo aí no Excel. Tá? Isso chama endereço de célula. Tá certo? A mesma coisa que o cara chega e perguntar: ó, fulano, você mora onde? Ah, eu moro na rua dos Eucaliptos, número 28. Não é o endereço dele? A casa dele não fica ali? A mesma coisa aqui, ó. Essa é a casa dessa célula. Tá? Então ele mora ali no C5, ó lá. Tá certo? Ok? Dúvidas até agora? Tá tranquilo? Seguinte, lá embaixo você tem lá planilha 1. Estão vendo? Estão vendo? Agora que vem a sacada. Quando eu falo planilha 1, vem daquela pergunta que eu fiz no começo. O que você faz no Excel? Planilhas eletrônicas. E eu falei no começo que era o quê? Tabelas. Eu não faço planilha eletrônica. Porque planilha é isso aqui, ó. Tá? A planilha consiste no quê? Nessa folha enorme que vocês têm aí, chamada de folha de dados. Tá certo? Tá? No Excel você faz tabelas, não é planilhas eletrônicas. Tá? E aí, o que ocorre aqui? Você está vendo esse sinalzinho de mais aqui, ó? Cada vez que eu clico nele, eu aumento uma planilha. Tá? Eu posso colocar no máximo 28 planilhas.
Agora você vai perguntar, usa tudo isso? Dificilmente. Tá? Mesmo que você pegue lá uma folha de pagamento de todos os funcionários do ano, não dá isso, dá 12, o 13º 13. Né? Não chega a 28. Tá? Ok? E aqui, ó, quando você clica no sinalzinho de mais, você aumenta uma folha de dados nova, né? Ok? Dúvidas aí? Vamos lá. Ó. Continuando aqui, ó. Então, ó, planilha ou folha de dados é uma folha composta de linhas e colunas que organiza informações e é capaz de realizar cálculos automáticos. As colunas é o eixo horizontal da planilha dada pelos números. Se você pegar aqui, ó, segurar o Ctrl e apertar a setinha para a direita, ele vai para a última coluna. Faz o teste aí. Segura o Ctrl, setinha para a direita. Edivaldo, leia para mim aí que coluna que você está. XFD. O que é? XFD. Tá. Você sabe dizer qual é o número de colunas que tem aí da composição dessas letras aí? Número 10? Não. Quantas colunas tem aí da composição dessas letras aí? 100. Onde é que marca? Aqui, acho que não. 104.008. Não, colunas. Coluna para lá. Você está indo nas linhas, né? Que a gente vai para as linhas. Ó, presta atenção. Ele chega aqui no XFD. O XFD, ela já é a combinação de várias letras com X. Tá? Por exemplo, quando ele chega no final do alfabeto, ele faz A, aí A, B, A, C até o final. Terminou o A, ele vai para o B. Aí fica BA, BB, BC, até chegar aqui. Dá para fazer uma conta mais ou menos para ver quanto chega aqui ou não? Dá para fazer, mas complicado. 16.800 colunas. Usa tudo isso? Nem a pau, Juvenal. Tá? Agora, se você pegar aqui, ó, Ctrl, setinha para esquerda, ele volta lá para o começo, tá vendo? Volta lá para a primeira. Tá vendo? Ok? Com relação às linhas, se você pegar Ctrl, setinha para baixo, ele vai para a última linha. Henrique, qual é a última linha aí? Qual é a última linha aí? É 1 milhão e 48. 1 milhão? 76. Isso. Usa tudo isso? Não. Nem a pau usa. Tá? E o inverso aqui, ó, se você usar aqui Ctrl setinha para cima, você volta de novo lá para a primeira linha. Tá certo? Além disso, tá? Essas 4 operações são formas de navegação, de como você andar aí dentro. Tá? Além disso, com as setinhas que você tem aí para baixo, para cima, para direita, para esquerda, você pode se movimentar aí dentro também. Tá? Que é o mais comum de se usar. Ok? As células. É o encontro das linhas com as colunas, formando essa folha toda quadriculada. Então, ó, o exemplo que eu dei, ó, o A1, o P5, o F17, né? Isso aqui são células. Né? Ok? Pasta de trabalho, foi o que eu expliquei lá no começo. Ele é o arquivo gerado pelo Excel. Então, ó, pasta 1, XLX, controle, XLX, orçamento, XLX. Tá? Isso aqui é o nome que você dá ao arquivo que você está fazendo. Tá bom? Tá? Lembrando, quando você dá o nome ao arquivo, vamos pensar direito no nome que vocês estão dando. Tá? O nome sempre tem a ver com aquilo que você está fazendo. Você não vai colocar lá, por exemplo, você está fazendo uma planilha lá de fluxo de caixa, você não vai colocar banana.xls. Você não vai saber nunca o que vai ter ali dentro. Né? Ou você coloca fluxo, ou fluxo de caixa, aí sim, aí remete ao que está lá dentro. Né? Mas você colocando banana XLX, você vai saber o que tem lá dentro. Seria o título, né? Na verdade. Não, quando você coloca o nome do arquivo, tá?
Às vezes você não precisa nem abrir o arquivo para saber o conteúdo que ele tem. Pelo nome você já sabe. Entendeu? Então, você tem que colocar esses nomes. Não esse, por exemplo, eu estava aqui na turma do sábado, menina Cocotinha 328. Aí ele me manda o arquivo com esse nome para mim. Eu falei, cara, que porra de Cocotinha é essa, mano? Aí eu abro o arquivo e é o trabalho dele que está lá. Não é, meu? Então, vocês têm que ter essa noção, tá? Colocar o nome do arquivo referente ao conteúdo que tem lá dentro. Tá bom? A folha de dados. Então, portanto, uma folha de dados pode receber diversos tipos de informações. Para a sua composição, entre elas destacamos texto no modo geral, tá bom? Números, imagens, símbolos, ícones, forma, data, hora, gráfico, smart art e o principal, fórmulas e funções. Tá? As fórmulas e as funções é o que dá vida ao Excel. Tá? Porque texto em si, figura em si, não dá vida ao Excel. O que dá vida ao Excel são as fórmulas e as funções. Então, sabendo isso aqui, ó, é quase meio caminho andado. Ok? As fórmulas, elas são simples, elas não são complexas. As funções, tá? Existem funções bem simples, existe um pouquinho mais complexa. Mas não é assim difícil de guardar, de memorizar, né? É o que eu falo, é treino. Ok? As fórmulas. O que vem a ser essas fórmulas? São cálculos matemáticos efetuados com células independentes, fazendo uso dos operadores matemáticos. Olha lá, quem são os operadores matemáticos? Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Tá? A única coisa diferente aqui do normal que vocês estão acostumados a ver é o símbolo. Tá vendo? Para a multiplicação é o asterisco, para a divisão é a barra. E para a potenciação é o acento circunflexo. Que lá na escola chamava de chapeuzinho do vovô. É um número elevado a outro. Por exemplo, 2 ao quadrado, 5 ao cubo. Né? Então, o elevado é o acento circunflexo. Tá certo? Então, ó, vamos observar nesse exemplo a forma correta de se utilizar a fórmula. Vamos pôr a mão na massa. Pode fazer isso aí para mim, ó. Digita isso aí. Mas não importa a eu tenho um toque, mas ninguém precisa seguir o meu toque. Eu começo sempre na B3. Tá? Eu costumo deixar 2 linhas, porque às vezes eu quero colocar um título, qualquer coisa em cima, eu deixo. Mas se vocês quiserem começar 1 a 1, não tem problema. Tá? Fica à vontade. Tá? 1 a 1, ou lá no A4, no A3, tá? Fiquem à vontade para começar. Ó, os números são todos iguais, tá bom? Vamos ver como é que se usa as fórmulas dentro do Excel. Não precisa colocar o número 1 do lado, não. 1 e 2 não precisa colocar, não, tá? 1 e 2 ali é uma referência que eu coloquei para mostrar. Para mostrar ali daqui a pouco. Me avisa aí, ó, que vocês terminarem, que eu vou mudar a tela aqui, tá? Ok? Os números são todos iguais, tá? 20, 35, 20, 35, 20, 35, 20, 35, tá? Mas em 2 blocos, porque eu quero explicar aí uma coisa que é fundamental quando você trabalha com as fórmulas, tá? Ok? Vou mudar de tela aqui, porque eu preciso fazer outro compartilhamento aqui.
Aí. Rapidinho. Ó. Então, vocês viram lá, ó, eu tenho um toque, como eu falei, de começar ali 2 linhas abaixo na linha 3, tá? Mas isso aí, com o tempo assim, vocês vão pegando o jeito, se vocês quiserem fazer da mesma forma, não tem problema não, tá? Então, ó, eu tenho na primeira linha 20, 35, certo? Simples. Como são os 3 valores aí? É igual a função. Não, esquece a função. Tá? Normalmente, como eu faria isso? Hein? Adição, 20, mais 5. Isso. Como que eu faria isso aí? Todo mundo na vida já fez isso. Ó, só uma outra coisa aqui, antes de eu começar a mexer com a fórmula. Toda vez que você for colocar uma fórmula dentro do Excel, tem que começar com sinal de igual. Tá? Igual, tarará, tarará. Tá? Porque se você não colocar igual, ele vai entender tudo como texto. Tá bom? E com o sinal de igual, ele entende que é uma fórmula ou uma função que a gente está usando. Então, ó, eu sempre começo com igual. Tá vendo? Não quero somar 20 mais 30 mais 5. Ó, normalmente, ó, 20 mais 30 mais 5. Olha lá. Igual. 20 mais 30 mais 5. Normalmente, coloca os números lá. Deu quanto aí, hein? 55? Ó, 5 igual. Mais 5. Dá Enter, ele mostra o resultado. Certo? 55. Ó. É isso mesmo. 20 mais 30, 50 mais 5, 55. Beleza. Agora, presta atenção numa coisa. Vocês lembram que eu falei no começo para vocês guardarem lá o endereço de célula? Dá uma olhada aqui na segunda linha. O 20 está em que endereço? B4. O 30 está onde? C4. E o 5? A pergunta é, eu posso usar isso aqui também para fazer cálculo? Hã? Eu posso usar esse endereço que ele está mostrando ali para fazer cálculo? Vamos ver? Olha lá. Igual B4 mais C4 mais B4. Olha lá. Lembrando, pode ser maiúsculo e minúsculo, tá? Não tem distinção, tá? Ok? Mais, igual, B4. Mais, C4. C4. Mais, acho que esse eu colocou igual. Coloca igual. Isso. Igual C4. Ou B4. Mais. Ó, você não está colocando seu número mais. Não é. Você está colocando. Aqui, ó. É o shift, ó, um P. Coloca lá. B4 igual B4. Aí vem aqui, ó. Não, você não está apertando. Agora C4. Mais. Agora D4. Ó, você perceba que quando você coloca o. Muda a cor, né? Isso, ó. Quando você coloca a célula, você vê que ele sombreia, né? Ó. Vocês perceberam aqui, ó. Vocês viram? Dá Enter aí, vai dar quanto? Dá a mesma coisa? Sim. Muito bem. E agora estamos no entrave. Qual é a forma certa? As duas estão certas? A primeira está certa ou a segunda está certa? Acho que as duas estão certas. O resultado não. As duas estão certas? Acho que sim, só que a segunda é mais prática, né?
As duas estão certas. Mas queria assim. Vamos vir aqui, ó. Ó, aqui onde tem o 30. Muda para 40. E aí? Você tá no tempo. Agora muda de baixo para 40. E aí, o que aconteceu? Correto. Muito automático. Vocês perceberam que o de baixo ele atualizou o valor? Sim. Perceberam? E o de cima não? Correto é a última. O correto é a última. Agora, por que é a última? Ó, essa é a primeira teoria do Excel. Presta atenção, ó. Deixa eu voltar aqui na fórmula. Ó, presta atenção. Vocês perceberam que nesse primeiro item aqui, eu usei o conteúdo que está dentro da célula? Vocês viram aí? Sim. Tanto é que aqui está 40 e aqui ainda está 30. Se eu quisesse que ele atualizasse, eu tinha que entrar aqui dentro e mudar. Perceberam? Tá? Então, aqui nesse primeiro momento, eu estou usando o conteúdo. Tá? Vamos lá, no segundo momento. Aqui, ó. Aqui, eu já estou usando o endereço da célula. O que acontece aqui? Pouco importa os valores que eu vou ter aqui, ele vai sempre atualizar. Coisa que ali em cima não faz isso. Entendeu? Tá? Então aí, ó, qual é a primeira teoria do Excel? Todo cálculo, tá, você tem que efetuar com a referência da célula. Ok? Tá? Por isso que eu falei para vocês prestarem muito bem atenção no A1, no F17, tá? Porque isso é referência da célula. Aonde tiver valor, ele faz para você. Tá? Aonde tiver valor, ele vai lá e calcula. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Tem aqui os mesmos valores, 20, 30 e 5. Normalmente, como que eu faria? 20 mais 30 dividido por 5. Na célula? Na célula, agora já é na célula. Não é mais os valores. 20. Igual. 20 dividido por 30, não é? 20 dividido por 30, ou 20 mais 30 dividido por 5. 20 mais. Ó, normalmente faríamos isso, né? Ó, 20, que é o B6. Ó, mais o 30, que é o C6. Certo? Dividido pelo 5 ali, ó. Que é o B6. Tá vendo? Ó? Digita isso aí. Do jeito que você fez lá? Isso. Na célula? B6 mais C6 dividido por D6. Ok? Dá um enter aí, quanto que deu de volta? 26 aqui. 26. Tá certo isso aí? Não. Não. Por que não tá certo? Não, peraí. Não. Tá. Foi mais 150. A gente conseguiu. Tá bom isso. Por que não tá certo, Ivan? Você tá quase no caminho, Ivan. Teria que dar 25, não é isso? Não. Ele tá 10. Vamos entender. Você já ouviu falar numa coisa chamada ordem de precedência? Ordem de precedência é o que ele faz em primeiro lugar. Lá na matemática existe isso.
Então, ó, se você analisar a ordem de precedência aqui que ele fez, dividiu primeiro 30 por 5 e somou por 20. Se você dividir 30 por 5 dá 6, mais 20, 26. E eu não pedi isso, eu pedi isso. Eu falei para somar 20 mais 30 dividido por 5, não foi? Não foi isso? Tá? Então, a ordem de precedência aqui foi que ele fez em primeiro lugar, depois a soma. Agora, como que eu forço ele a fazer a soma depois da divisão? O parênteses. Tá? Porque o parênteses ele vem em primeiro lugar do que a soma, divisão, multiplicação e divisão. Se você colocar entre parênteses, você força ele a fazer a soma. Primeiro e depois dividir. Tá? Então, olha lá. Ó. Você vai fazer assim, ó. Igual, você vai abrir o parênteses. Ó. Aí vai pegar lá o 20, que está lá, que é o B7. Mais o 30. Tá? Ó. E vai fechar o parênteses. Olha lá. E aí, coloca a barra de divisão, dividido pela célula que está o 5, que é o D7. Ó. D7. Você está na célula de baixo. Está na linha de baixo, tá? É. Jaqueline, quanto deu aí? 10. Deu 10, né? Por quê, ó? 20 mais 30, 50. Se você dividir por 5, dá 10. Né? Olha lá. Captou aí? Agora está certo. Tá? Presta atenção. Essa é a segunda lei. Tá? Toda vez que você envolver, tá? Quando tiver cálculos que envolvem operadores abaixo da área de precedência, você tem que usar parênteses. Tá certo? Quem que está abaixo, os últimos abaixo da área de precedência? Adição e subtração. Tá? Acima deles é multiplicação e divisão. Se você tiver uma multiplicação e uma soma, ele faz primeiro a multiplicação, depois a soma. Tá? Agora, por exemplo, se você tiver parênteses e multiplicação, ele faz o que está em parênteses primeiro. Depois ele faz a multiplicação. Então, o correto é colocar entre parênteses, né? Isso. Tá? Por isso que eu forcei ali, coloquei a soma entre parênteses, para forçar ele a fazer a soma primeiro, depois a divisão. Tá certo? Tá? Então, quando você está no nível adição e subtração, independente de quem venha primeiro, tá? Pode ser soma ou subtração. Ele vai fazer quando estiver no último nível. Tá? Agora, se você tiver divisão e multiplicação com soma e subtração, ele vai fazer primeiro a multiplicação e divisão. E depois a soma e a subtração. E o parênteses ele serve para dar essa quebrada aí, para você colocar a precedência no cálculo que você quer. Né? A precedência é aquele que faz primeiro. Qual que ele vai calcular primeiro? Né? Por isso que ele fez aqui da forma certa. E o pior é que foi um número que deu e ninguém, nem foi corrigindo se de fato estava certo. Não, ele não corrige. Não, isso ele não corrige. Você sabe por quê? Porque está certo. Ele entende que está certo. A gente faz e não vai corrigir. No Excel, ele entende que está certo. Porque você está colocando as células e os operadores. Para ele, está certo. A gente não, mas o que ocorre? Mas quando você olha, você fala, pô, mas 26? Por que deu 26 aqui? Está estranho. Né? Foi porque ele dividiu primeiro aqui e depois somou aqui. Porque a precedência manda ele fazer isso. Não, aqui é uma divisão e aqui é a soma. A soma é o último nível da precedência. Ela não tem autoridade nenhuma assim, de fazer cálculo. Né? Tá? E para ver a fórmula, você clica onde, Rogério?
Para ver a fórmula, ó, você vem aqui, ó, ou você pode ver aqui, ó, aqui em cima, Sim. tá? Ou você aqui, ó, dá um F2. Olha lá. Tá vendo? Aqui mostra. Geralmente nos livros. Você vai ver, é isso. F2? É. Aí, ó, tá vendo? Mostra. Tá? Então, fiquem atentos a isso, tá? Porque isso aqui é muito importante, tá? Por exemplo, quando você trabalha com porcentagem, quando você trabalha com porcentagem, usa muito isso, essa ordem de precedência, entendeu? Só usa essa ordem quando for subtração e adição. Se você tiver, por exemplo, o cálculo custou subtração e multiplicação, tudo bem, ele faz. Porque a multiplicação e a soma não tem nível. Né? Agora, por exemplo, se você tiver uma multiplicação e uma soma, ele faz primeiro a multiplicação. Aí você quer, mas eu não quero que ele faça a primeira multiplicação, eu quero que ele faça a soma primeiro. Aí você tem que colocar em parênteses. Aí, nesse caso, por exemplo, se eu quisesse realmente, se eu quisesse fazer a divisão primeiro, eu poderia continuar naquela mesma forma. Sim. Ó, por exemplo, se você... Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu só... Ó, você tem B7, C7 e D7. Se você colocar B7 multiplicado por C7 dividido por D7, ele faz. Tá? Porque os dois estão no mesmo nível. A multiplicação e a divisão. Certo? Agora, como ali eu falei para vocês, eu quero a soma do 30 com 20 dividido por 5. Se você faz ao contrário, tá certo. Hã? Sem parênteses, se você faz no começo A divisão. a divisão primeiro. Sim, então o contrário está Certo certo. mesmo. Tá? E não Entendeu? precisaria parênteses, no caso. Tá? Mas eu gosto de forçar com parênteses, porque ele deixa subentendido que ele está fazendo primeiro a soma, depois a outra operação. Entendeu? Tudo que você colocar em parênteses, ele vai fazer primeiro. Isso. Tudo que você colocar, ele quebra toda a regra e faz. Não, esse é o primeiro. E depois o demais. Entendeu? Influencia direto no resultado. Tá? Guardem bem isso, porque isso, quando a gente vai ver hoje porcentagem, você vai ver que usa muito na porcentagem isso. Entendeu? Quando você quer dar acréscimo, quando você quer dar desconto, usa muito isso aí. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Lá na nossa tela. Olha lá, então nós paramos aqui, né? Ok? Paramos aqui. Certo? Aí, ó, aqui eu tenho o resultado que eu mostrei para vocês. E aqui as fórmulas. Olha lá. Tá? Como deve ser seguido. E ali o status, né? Ó, xzinho está errado, não está certo, e está errado, está certo. Tá vendo? Ok? Tá? Ficou alguma dúvida aqui? Dessa ordem de precedência, do parênteses? Colocar o parênteses para indicar que ele é o primeiro cálculo, depois o restante? Não? Beleza, vamos lá, para frente. Ó, então, no primeiro bloco, né? Por isso que eu coloquei aquele 1 e 2 lá. Notou-se claramente que para realizarmos qualquer tipo de cálculo, devemos utilizar sempre a referência da célula, tá? Que é o endereço da célula, né? Isto é, seu endereço, olha lá. Pois isso nos possibilita termos atualização automática do resultado. Não foi o que nós vimos? Você lembra lá que eu pedi mudar para o 40 lá? Você viu que um mudou, no outro mudou rapidinho, né? Ok? Certo? No bloco 2, nesse exemplo fica clara a utilização da precedência da matemática, tá?
Sendo que deve ser resolvido em primeiro lugar, está entre parênteses. Viram? Aqui, ó, tem a ordem deles, ó. Parênteses, expoente, multiplicação, divisão, adição e subtração. Essa é a ordem. Tá vendo? Ó? Usa o colchete Não, no no Excel não tem colchete. Vai ter uma hora que você vai ver um colchete. Tá? Mas, tá? Então, ó, a ordem é essa aqui, ó. Parênteses, expoente, multiplicação, divisão, adição, subtração. Tudo que tiver entre parênteses, ele vai resolver primeiro do que os outros que estão aqui, ó. Tá certo? Essa é a ordem, tá? R$12,160. Quero saber o preço de venda. Porém, a minha margem de lucro é de 37%. Quanto será o valor de cada um desses produtos? Você vai tirar os 37% dessa valor? Ou vai colocar 37%? Hein? Podemos fazer direto. Lembra lá que nós fizemos direto? Aqui no último exemplo, aqui, acho que foi no último exemplo. Aqui, ó. Ó. Desse exemplo aqui, ó. Podemos fazer direto, não precisa achar e depois colocar. Tá? Ó, primeira coisa que você tem que ter na cabeça é o seguinte: o 37% não é para todos? Sim. Eu até poderia ter um percentual específico para cada, tá? Mas no caso, o 37% aqui é para todos, certo? Primeiro, é isso que você tem que pensar. Se é para todos, essa célula aqui, ó, a D3, ela tem que ficar bloqueada. Ok? Entenderam? Essa célula aqui tem que ficar bloqueada. Tá? Então, ó, vou fazer assim, ó, igual, vou pegar aqui o valor de custo. Se é margem de lucro, é o quê? É acréscimo ou desconto? Acréscimo. Sinalzinho de mais. Abro parênteses. Pego novamente o valor, multiplico pelo percentual. Olha lá. Vira aí, ó. Lembra que eu falei que o percentual é bloqueado? Sim. F4 aqui, ó. Ó. Ok? Peguei, fechei. Olha lá. Deu 130,15. Tá? Então, ó, eu compro uma camisa por 95, com 37% de acréscimo, ela me sai a 130,15. Vem aqui, ó. Opa. Puxa. Ô, meu filho, eu quero a cozinha, não quero a seta, não. Ó. Vira aí? Tá vendo, ó? Então, ó, a calça que custa 120, eu vou vender a 164,40. A minha que custa 12, custa 16,44. Tá? A blusa que custa 160 vai custar 219,20. Ok?